é bom revê-los! Espero que o nosso primeiro encontro tenha deixado uma boa impressão do nosso estimado direito tributário. Chamo a atenção de vocês e peço que assistam às videoaulas, elas são fundamentais e ajudam muito a compreender melhor a matéria. Também não deixem de ler o caderno didático. Participem dos fóruns, das atividades. E nesta aula, eu deixei para vocês um vídeo muito interessante sobre a origem dos tributos. Não deixem de assisti-lo. Antes de iniciarmos o conteúdo deste segundo encontro, gostaria de relembrar alguns aspectos dos temas que discutimos no último encontro. Na parte introdutória da matéria, falamos que vivemos em comunidade e que somos uma sociedade organizada em busca de conforto, facilidades e almejamos sempre a paz social, o bom convívio, a harmonia e, sem sombra de dúvidas, a preservação da nossa espécie. Disse que a necessidade de nos mantermos unidos a outros seres humanos não é um capricho ou um desejo individual. Trata-se de uma questão de sobrevivência. Disse também que quando nos unimos e formamos uma sociedade, precisamos de organização. E esta organização delegamos ao Estado. O Estado, por sua vez, precisa oferecer diversos serviços à sociedade. Serviços como saúde, educação, moradia, segurança, trabalho, lazer, entre outros. É de responsabilidade da administração pública proporcionar ao cidadão algumas comodidades essenciais à vida em comum. Mas para o efetivo cumprimento dessas obrigações, ele precisa ter recursos, precisa ter dinheiro. Porém, o Estado em si não produz riquezas. Ele arrecada dinheiro para poder financiar as suas atividades públicas. Esta arrecadação o Estado faz essencialmente através dos tributos. Guardem então esta informação, pois é importantíssima. A função dos tributos é gerar recursos para o Estado. Espero que essa história tenha ficado bem clara no nosso primeiro encontro. Bom, já sabemos que o Estado arrecada para financiar as inúmeras atividades públicas colocadas à disposição da população. Mas será que o Estado pode, a título de promover o bem-estar da sociedade, extrair dos particulares todas as suas riquezas? Claro que não. Realmente o Estado tem como função essencial arrecadar recursos, porém deve observar as limitações a seu poder de tributar. Limitações estas impostas pela nossa Constituição Federal. Para combater possíveis abusos na arrecadação dos tributos, temos um ramo do direito público que disciplina a relação do Estado, o fisco e o contribuinte. Estamos falando do direito tributário, que é definido pela doutrina como a disciplina jurídica dos tributos. Podemos entender o direito tributário como um conjunto de princípios e normas reguladoras da criação, fiscalização e arrecadação das prestações de natureza tributária. Mas isso vocês já sabem. Não esqueçam que o direito tributário tem como fundamento a Constituição Federal, que dispõe um capítulo próprio sobre o sistema constitucional tributário, que nada mais é do que um complexo de normas e princípios que regulam as garantias e as obrigações dos contribuintes, bem como as regras que devem ser observadas pelos entes políticos quanto da implementação e cobrança dos tributos. No encontro passado, falamos muito sobre tributos. O seu conceito extraímos do Código Tributário Nacional. E este conceito é importantíssimo para a compreensão de todo o direito tributário. Vamos relembrar o artigo 3º do Código Tributário Nacional, que diz: tributo é toda prestação pecuniária, compulsória. O pagamento do tributo em dinheiro é obrigatório, independe da vontade do sujeito passivo, que deve pagá-lo, ainda que contra seu interesse. O tributo deve ser em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir,
o que quer dizer que ninguém poderá entregar ao fisco, como forma de pagamento do tributo, algo que não seja dinheiro. Não se pode pagar um tributo com prestação de serviço ou com bens. Outra característica do tributo é que não constitua sanção de ato ilícito. Pagar tributos, meus queridos cursistas, não é um castigo. É bom ressaltar que o objetivo da administração pública, quando institui o tributo, é gerar recursos para financiar atividades essenciais que serão usufruídas e colocadas à disposição da sociedade. O tributo só pode ser instituído por meio de lei. Importantíssima esta informação. O tributo só pode ser instituído por lei. Mesmo porque a nossa Constituição Federal é bem clara quando diz que somos obrigados a fazer aquilo que está em lei. Evoluímos no conceito. Lembre-se, o tributo só poderá ser cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. A cobrança de tributos, como está estampado no próprio conceito, é atividade vinculada, de sorte que o servidor encarregado de tal tarefa deve cobrá-lo sem qualquer outra opção. O tributo só pode ser cobrado por intermédio de um procedimento específico. Isso significa dizer que se o Estado for fazer a cobrança de algum contribuinte, por exemplo, no valor de R$10.000, e este contribuinte oferecer 9.000 em dinheiro vivo, alegando que não tem o restante, e se o Estado não receber agora, não receberá mais? Neste caso, o Estado não poderá entrar em acordo e aceitar a proposta, pois ele está plenamente vinculado à lei. Agora que já estamos dominando o conceito de tributo, gostaria de relembrar que tributo é gênero, enquanto imposto, taxa, empréstimo compulsório, contribuição de melhoria e contribuições especiais são espécies de tributo. No último encontro, enumerei as 5 espécies e vou torná-la a repetir. Imposto, taxa, contribuição de melhoria, as contribuições especiais e os empréstimos compulsórios. Vocês vão se lembrar que falei que a primeira característica do imposto é a inexistência da realização de qualquer atividade estatal dirigida ao contribuinte. O imposto incide sobre uma conduta particular desatrelada de qualquer atividade estatal. A arrecadação dos tributos destina-se ao provimento do orçamento público. Vamos a um exemplo. A competência do IPTU, o Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana, é do município. E este município é quem estabelece, por lei, os valores que serão pagos de impostos, bem como também é o próprio município que fica com tudo que for arrecadado a título de pagamento do IPTU. Esse dinheiro arrecadado pela cobrança deste imposto pode ser usado livremente pelo poder público para o atendimento de suas necessidades. Daí porque os impostos são classificados como tributos não vinculados, isto é, o dinheiro arrecadado com o imposto não precisa ser utilizado para atender às demandas do fato que o gerou. No caso específico do IPTU, o dinheiro arrecadado com a cobrança do imposto sobre a propriedade de terrenos ou prédios localizados em área urbana não precisa ser aplicado em melhoramentos para estes mesmos imóveis. Tanto é assim que o imóvel servido por rua não asfaltada, quando da sua pavimentação da via, deve-se outro tributo, a contribuição de melhoria. Deste modo, os valores arrecadados pela cobrança de impostos, seja pela União, pelo Estado ou município, são utilizados para que o ente federativo devolva este dinheiro arrecadado dos cidadãos na forma de benefícios e serviços públicos, inclusive com o pagamento do funcionalismo público. Agora vamos falar das taxas. Para ter que pagar este tributo, basta ser destinatário de uma atividade estatal de polícia ou de algum outro serviço público específico e divisível. Quer um bom exemplo? A taxa de licenciamento do seu veículo. Outra espécie tributária que já falamos, mas vou reforçar, são as contribuições de melhoria. Este tributo será devido quando ocorrer a hipótese na qual uma propriedade imóvel for valorizada em virtude de obra pública. Quanto ao empréstimo compulsório,
quero que vocês saibam que existem duas espécies. Um empréstimo compulsório para atender despesas extraordinárias e outro empréstimo compulsório para custear investimentos públicos de relevante interesse social. Preste bem atenção. O empréstimo compulsório está delineado na Constituição Federal em seu artigo 148. Vamos à leitura. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios, primeiro, para atender a despesa extraordinária decorrente de calamidade pública, de guerra extrema ou sua iminência. Segundo, no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observando o que está disposto no artigo 150, inciso 3, a linha B. No parágrafo único, a Constituição nos diz: a aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada a despesas que fundamentou sua instituição. Para terminar esta revisão, falta falar das contribuições especiais. São tributos que as hipóteses de incidência têm origem em condutas praticadas por particulares que estão atreladas à atuação estatal nos planos social, econômico ou profissional. Ok, tudo certinho até aqui? Então vamos evoluir. Vamos tratar agora de um conteúdo novo. Vamos falar das limitações ao poder de tributar. Vamos falar sobre os princípios tributários que norteiam a disciplina dos tributos. Já sabemos que o Estado precisa arrecadar para promover o bem-estar social, mas ele deve observar alguns princípios para que esta arrecadação não se torne em algo arbitrário, desproporcional. Os princípios tributários previstos na Constituição Federal funcionam como mecanismos de defesa do contribuinte frente à voracidade do Estado no campo tributário. Para o estudioso do direito tributário, professor Hugo de Brito Machado, os princípios existem para proteger o cidadão contra os abusos do poder. O tributo tem hoje grande significado social. Pode ser o maior responsável pelo financiamento dos programas e ações do governo nas áreas de saúde, previdência, educação, moradia, saneamento, meio ambiente, energia, transporte, entre outros. No entanto, é preciso zelar sempre para que a ânsia do Estado não ultrapasse os limites impostos pela nossa Constituição Federal. Importantíssimo, então, estudarmos os princípios constitucionais tributários. E você, meu querido cursista, sabe o que são princípios? Princípios jurídicos são as ideias centrais de todo um sistema, que norteiam toda a interpretação jurídica de determinada matéria, conferindo a ele um sentido lógico e harmonioso. Eles estabelecem o alcance e o sentido das regras existentes no ordenamento jurídico. Quando falamos de princípios, devemos conhecer inicialmente o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. Este princípio não é afeto apenas ao direito tributário. Ele tem reflexo em outras disciplinas do nosso ordenamento e está intimamente relacionado ao fato de que o poder público, desejando satisfazer os interesses coletivos e para que isto se concretize, é necessário muitas vezes ir contra a vontade de determinado cidadão ou de determinados interesses individuais. O princípio da supremacia do interesse público existe com base no pressuposto de que toda atuação do Estado deve ser pautada pelo interesse público, cuja determinação deve ser extraída da Constituição e das leis, que são manifestações da vontade geral. Dessa maneira, os interesses privados encontram-se subordinados à atuação estatal. E a atuação estatal deve obediência aos princípios tributários, às limitações ao poder de tributar. Na tela, vamos enumerar alguns princípios. Não são os únicos, mas são bem importantes.
Vamos falar um pouco de cada um deles. Vamos falar sobre o princípio da legalidade, o princípio da isonomia, da igualdade, o princípio da irretroatividade da norma tributária, da anterioridade, o princípio da vedação do imposto confiscatório e o princípio da liberdade de tráfico. Vamos começar pelo princípio da legalidade. Segundo a Constituição Federal, nenhum tributo será instituído nem aumentado, senão por meio de lei. Vamos à leitura do artigo. Constituição Federal, artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar tributos sem que a lei o estabeleça. O Código Tributário Nacional, no seu artigo 97, é categórico em afirmar que somente a lei pode instituir tributos ou extingui-lo, majorá-lo ou reduzi-lo. O que estes artigos dizem é muito simples. Para a criação de tributo, não é admitido decreto, portaria, instrução normativa ou qualquer ato normativo que não seja uma lei. Lembre-se, lei é norma geral, editada pelo ente político competente. É importante que vocês saibam que, em regra, a criação do tributo é por lei ordinária, mas existem exceções que iremos estudar futuramente. Quando da criação do tributo, a lei deve indicar o fato tributário, ou seja, qual o fato gerador? Qual a hipótese de incidência? A lei deverá explicar qual a situação que, constatada, impõe a alguém a obrigação de pagar um tributo ao Estado. Deve indicar ainda a base de cálculo, a dimensão do tributo, bem como a alíquota, que é o percentual que, multiplicado pela base de cálculo, permite o cálculo da quantia devida. A lei também deve indicar critérios para identificação do sujeito passivo, ou seja, quem deve pagar o tributo, a obrigação. E também o sujeito ativo, que é a pessoa a quem são atribuídos poderes para arrecadar. Guarde que a essência do princípio da legalidade é a criação do tributo pela lei. Além do princípio da legalidade, vamos falar também do princípio da isonomia ou princípio da igualdade. A Constituição declara que todos somos iguais perante a lei. Sendo assim, é constitucionalmente proibido instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situações equivalentes. Equivalente significa ter o mesmo valor, estar em situação idêntica. Desta forma, deve haver uniformidade de tratamento entre aquele que está na mesma situação. É claro que não existe uma igualdade absoluta. Por isso, existe o dever de ser analisado fato a fato, caso a caso. O princípio da igualdade na área tributária tem a mesma proposta do princípio geral da isonomia jurídica, de que todos são iguais perante a lei. Apresenta-se aqui como garantia de tratamento uniforme pela entidade tributante, de quantos se encontrem em condições iguais. Como manifestação desse princípio, temos em nossa Constituição a regra da uniformidade de tributos federais em todo o território nacional. A lei tributária deve ser igual para todos e a todos deve ser aplicada com igualdade. Quem está naquela mesma situação jurídica deve receber o mesmo tratamento tributário. Será inconstitucional a lei tributária que selecione pessoas para submetê-las a regras peculiares que não alcancem a todos. Ultrapassado o estudo dos princípios da legalidade e da isonomia, vamos conhecer o princípio da irretroatividade. Esse princípio demonstra que a lei tributária só vale em relação a fatos geradores ocorridos depois do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Isto é o que está contido no artigo 150, inciso 3, a linha A da Constituição Federal. Artigo 150.
Sem prejuízos de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Outro princípio do direito tributário que temos que conhecer é o da anterioridade. A Constituição Federal exige que a lei que cria ou que aumente o tributo seja anterior ao exercício financeiro em que o tributo será cobrado. É assegurado ao contribuinte o conhecimento prévio e antecipado da instituição ou da majoração dos tributos. A lei proíbe a cobrança de tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicado a lei que os instituiu ou aumentou. Portanto, se um determinado tributo foi criado este ano, 2016, em regra, ele só poderá ser cobrado em 2017. Eu disse em regra, porque este princípio comporta exceções. De acordo com o artigo 150 da Constituição Federal, são exceções ao princípio da anterioridade os empréstimos compulsórios, pois não seria razoável que, na iminência de uma guerra, por exemplo, aguardar o próximo exercício para cobrar o tributo. Nesta situação emergencial, se houvesse a obediência ao tributo da anterioridade, talvez não restaria ninguém para pagar o tributo. Outras exceções ao princípio da irretroatividade são os impostos sobre importação, exportação, o imposto sobre produto industrializado, imposto sobre operação de crédito, câmbio e seguro, porque estes impostos são importantes reguladores de mercado. São situações que impõem que a administração atue com certa agilidade, possibilitando o equilíbrio econômico e a estabilidade no mercado. Ainda é importante sabermos que o princípio da anterioridade é dividido no princípio da anterioridade geral, aquele que diz que o tributo só pode ser cobrado no ano seguinte da sua instituição, e na anterioridade nonagesimal, que diz que determinados tributos poderão ser cobrados 90 dias após a sua criação. Certinho, então vamos aprender mais um princípio. Trata-se do princípio da vedação do imposto confiscatório. De acordo com este princípio, é vedado à União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios utilizarem tributos com efeitos de confisco, já que tal fato nega vigência ao direito de propriedade. E esse direito está garantido na Constituição Federal. Confiscar é tomar para o fisco, privar alguém de seus bens em proveito do Estado. A Constituição Federal garante o direito de propriedade e veda o confisco ao estabelecer a prévia e justa indenização nos casos em que autorize, por exemplo, a desapropriação. O que se objetiva é evitar que, por meio do tributo, o Estado anule as riquezas privadas, tome para si bens de particulares. É confiscatório o tributo que consome grande parte da propriedade ou inviabiliza o exercício da atividade ilícita. Com isso, a carga tributária deve ser tolerável, razoável e não usurpadora ou excessiva. São exemplos de confisco, por exemplo, aquele imposto que absorve toda a renda do contribuinte, ou a cobrança de um imposto que a parcela substancial seja maior do que o patrimônio do indivíduo. Resumindo, o Estado tem o dever de arrecadar e cobrar tributos, mas ele não pode retirar do particular toda a sua riqueza, senão estaríamos vinculados ao Estado como verdadeiros escravos, pois trabalharíamos e entregaríamos toda a nossa riqueza ou rendimentos ao poder público. E por falar em escravidão, iremos tratar agora do princípio da liberdade de tráfico. É vedado o tributo que tenha como hipótese de incidência o tráfico intermunicipal ou interestadual de pessoas ou bens, o ir e vir dentro do território nacional. O artigo 150, inciso 5 da Constituição Federal, deu legitimação expressa ao pedágio, reconhecendo a competência das pessoas políticas para cobrar pedágio.
Outro princípio importantíssimo é um princípio da capacidade contributiva. Por este princípio, os impostos, sempre que possível, terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, sendo facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a este princípio e identificar, respeitados os direitos individuais e nos estritos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte do imposto. Este princípio tem a finalidade de não usurpar o necessário à sobrevivência do contribuinte. A progressividade de certos tributos é a forma de se cumprir este princípio. Não podemos esquecer-nos de falar também do princípio da transparência dos impostos. Essência da democracia, a transparência dos impostos ficou assegurada por este princípio constitucional que prevê que a lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidem sobre determinadas mercadorias e serviços. Existe também o princípio da uniformidade geográfica. Com o fito de promover a integralidade do território nacional, este princípio veda que a União Federal institua tributo que não seja uniforme em todo o território nacional, ou que implique distinção ou preferência em relação a determinado estado, distrito ou município. Admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento social e econômico entre as diferentes regiões do Estado. No direito tributário, temos também que respeitar o princípio da seletividade. É o princípio que vai garantir quando a tributação deve ser maior ou menor a depender da essencialidade do bem. Por exemplo, em regra, produtos que compõem a cesta básica têm tributação menor do que aqueles produtos supérfluos, como as bebidas alcoólicas, por exemplo. Por último, vamos tratar do princípio da não diferenciação tributária. Este princípio veda aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino. A guerra fiscal entre os Estados membros da Federação fere diretamente este princípio. Vamos então avançar. Com estas considerações sobre os princípios que informam o direito tributário, podemos, sem sombra de dúvida, passar a discutir agora sobre a competência tributária, nosso novo assunto. A competência tributária é tratada a partir da página 45 do seu caderno didático. E lá diz que a Constituição Federal não cria os tributos, mas atribui competências para que os diversos entes federativos possam instituí-los com a observância ao princípio da legalidade. Trata-se de uma faculdade concedida pelo Constituinte aos entes federativos. E quais são esses entes? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Estes entes têm competência para instituir e cobrar tributos, para garantir renda própria e implementar a autonomia política e administrativa, tornando-se eficaz o princípio federativo. A Constituição Federal outorga uma faculdade à União, ao Estado, ao Distrito Federal e aos municípios para instituírem e, uma vez ocorrido o fato imponível, a hipótese de excedência, cobrarem os tributos. Não se trata de um poder tributário, mas de uma competência tributária. Assim, não há que se falar em poder-dever do sujeito de direito público, mas de uma faculdade a ser exercida. E isto se comprova pelo fato de vários entes não implementarem alguns tributos.
Um bom exemplo do que estou falando vem da própria União. A Constituição Federal delegou a ela a competência de criar o imposto sobre grandes fortunas, o que até hoje não aconteceu. Vamos então guardar. A competência tributária é o poder de criar tributos, sendo este poder conferido pela Constituição Federal à União, aos Estados-membros, ao Distrito Federal e aos municípios. O legislador constitucional determinou quais tributos cada ente político pode criar, bem como limitou este poder de criação, impondo vários limites. Vamos agora tratar das características da competência tributária. São características da competência tributária a indelegabilidade. A competência tributária é indelegável, disposição expressa no artigo 7º do Código Tributário Nacional. O ente político não pode delegar, conferir a outra pessoa de direito público a competência tributária que tenha recebido da Constituição Federal. O poder de tributar é exclusivo do ente político que o recebeu. Outra característica da competência é a irrenunciabilidade. O ente político pode não exercer sua competência tributária, mas esta é irrenunciável. Quem a possui não pode dela abrir mão. Podemos falar também da característica da incaducabilidade. O poder de tributar é um poder faculdade. O ente político o exerce quando lhe seja mais conveniente, mais oportuno. O fato de permanecer inerte e não criar o tributo não altera em nada sua competência tributária. O não exercício da competência não tem como consequência sua perda. Resumindo, a expressão competência tributária pode ser definida como sendo o poder atribuído pela Constituição Federal, observadas as normas gerais de direito tributário, de instituir, cobrar e fiscalizar o tributo, compreendendo a competência legislativa, administrativa e judicante. Noutras palavras, pode-se definir competência tributária como sendo a parcela do poder de tributar conferida pela Constituição a cada ente político para criar tributos. Muito bem, muito bem. Hoje avançamos e muito no nosso entendimento do estimado direito tributário. O meu desejo é que vocês aproveitem bastante esse conteúdo. Se surgirem algumas dúvidas, estou à disposição para esclarecê-las. Após esta aula, convido vocês a discutirem com os colegas sobre o que falamos hoje. A minha proposta é que, em grupo, façam a atividade que está na página 87 do caderno didático, que propõe uma discussão sobre o princípio da progressividade. O que você acha das alíquotas progressivas? São constitucionais ou ferem o direito de propriedade? Utilizem o que aprenderam sobre princípios para responder à questão. Na plataforma também tem uma atividade que gostaria que fizessem. E termino aqui nosso encontro e peço que não se esqueçam. Tudo posso naquele que me fortalece. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo encontro.